Abra lá no Salmo 32. Amém. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Aleluia, Senhor. Todos encontraram aí? Ao versículo 8, o salmista diz: o Senhor, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhes darei conselhos e cuidarei de você. Aleluia. Esse versículo, né, o salmista, ele é uma reflexão, né, do Senhor para a nossa vida nessa noite, né, onde o Senhor lhe diz que Ele que nos guia pelo melhor caminho. Aleluia. Amém? E Ele dá os melhores conselhos e cuida de cada um de nós. Ele que cuida da minha família, cuida da sua família. Só de você ter chegado nesse lugar, o Senhor cuidou de mim e de você. Só de você ter vindo da sua casa até aqui, na casa do Senhor, o Senhor já está cuidando. Amém. Porque você chegou com todo o cuidado, todo o carinho, né? De você tomar uma decisão de vir ao encontro do Senhor nessa noite. Amém? Então eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite, né? Você que puder, né? E vamos adorar o Senhor nessa noite, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Convido você, né, a fechar os seus olhos e agradecer, né, o Senhor por esse dia, porque é motivo de alegria todos os dias. Não é nem motivo da gente pedir ao Senhor, mas é motivo de a gente agradecer a Ele, né? E essa noite é uma noite que nós estamos aqui nesse lugar para encontrar, né, viemos ao encontro do noivo. E essa noite, meu Deus, queremos te agradecer, meu Deus. Agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é bom. A sua bondade, Pai, ela dura para sempre. E o teu amor, Pai, Ele é o amor verdadeiro. O teu amor, Pai, é Ele que nos guia. Como a tua palavra diz, que o Senhor nos guia pelos melhores caminhos. O Senhor nos guia na melhor direção. Porque que cada passo que nós damos, Senhor, se não for dado pelo Senhor, nós não queremos, meu Pai, sair desse lugar. Mas quando o Senhor diz que o Senhor é quem nos conselha, cada conselho teu é o motivo que nós temos para viver. É o motivo que nós entendemos que o teu cuidado, ele é muito valioso. Então nós agradecemos, meu Deus, por cada pessoa, Senhor, que chegou nesse lugar. Agradecemos por esse dia maravilhoso. Agradecemos por esse começo de noite. Agradecemos pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem, Pai, direcionado a minha vida, a vida da tua igreja. Então essa noite nós te alegramos, nós queremos cultuar o Senhor com alegria, com gratidão ao nosso coração, porque a gratidão, ela nos faz rever que nós não somos nada sem a tua presença. A gratidão, ela nos leva a ver que nós não somos nada nessa vida, mas a gratidão, ela nos traz para perto e faz nós reconhecer que todos os dias nós precisamos da tua presença, e é essa tua presença que faz nos guiar pelos caminhos certos, pela direção certa, assim como tua palavra diz, que tu, Senhor, nos guia pelos caminhos de vida. E essa vida, ela está nesse lugar nessa noite. Essa vida, ela está aqui nesse ambiente. E você pode se buscar, você pode se render, você pode dizer aquilo que seu coração quer nessa noite ao Senhor, e Ele está pronto para lhe escutar e para lhe ouvir, em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até meu deitar.
doce voz que me guia em meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que dei, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo é bom, Jesus. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cantarei da bondade de Deus. Suas vozes és fiel. Em todo tempo. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, tua misericórdia. O Senhor é bom em todo tempo. Nada foge do teu controle. Tu sabes todas as coisas. Meu Deus, a tua palavra diz que tu és Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Aquele que era, que era e que há de vir. Nós reconhecemos a tua misericórdia, a tua graça. Obrigado pelo teu amor. Nós somos gratos, Pai, pelo teu perdão.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus grande, poderoso. O Senhor é um Deus poderoso. Ele é um Deus grande, exaltado. E Senhor, Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os cativos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Senhor da nação. Ele é. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. A igreja, grandes coisas vão acontecer, já estão acontecendo, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio, e grandes coisas estão por vir, vão acontecer neste lugar. Você pode chamar isso para a sua vida, para a sua casa, grandes coisas. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aqui, Senhor. Eu creio na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu creio que grandes coisas estão chegando, boas novas estão chegando, Senhor. Meu Deus, porque aonde a Tua presença está,
Aonde havia cativeiro é transformado a liberdade. Aonde havia tristeza brota a alegria. Aonde havia perturbação, angústia, vem a paz. Porque o Espírito do Senhor Deus, Ele nos fez livres. Onde o seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós podemos chamar pela fé grandes coisas. Grandes coisas. Você pode chamar as maravilhas de Deus para dentro da tua casa. Você pode chamar as maravilhas de Deus para dentro do teu casamento nesse momento. Sobre a sua vida financeira. Grandes coisas estão chegando. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. Oh, aplauda ao Senhor com alegria. Com alegria. E libera um brado de louvor. Eu creio. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tão bom é te adorar o Senhor, amém? Você que trouxe um dízimo, uma oferta, né, para casa do Senhor nessa noite. Bota sua mão aí, né? O cobreiro Luiz está passando aí. Amém? E você que não trouxe, né? Coloque a mão na altura do seu coração. Amém? E eu agradecer ao Senhor, né? Porque Ele é bom. Obrigado, Senhor. Queremos entregar, meu Deus, nessa noite o dízimo e as ofertas, meu Deus, que cada um, Deus, que trouxe a tua casa, a tua palavra diz, meu Pai, que nós temos que dizimar e ofertar, Pai, porque para que haja mantimento na casa do Senhor. E aqui, meu Deus, nós trazemos, meu Pai, mas algo melhor que nessa noite queremos ofertar. É cada coração, Pai, os nossos corações, meu Deus, isso, meu Pai, é a melhor oferta. Um coração, Pai, rendido à Tua presença. Um coração, Pai, submisso, Pai, à Tua palavra. Isso, meu Deus, é a melhor oferta, meu Deus, que uma pessoa, que um homem, uma mulher, uma criança, ela pode dar ao Senhor. E é por isso, meu Deus, que cada um, meu Deus, que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, venha com alegria depositar aqui no altar do Senhor, amém? Tua bondade me acompanha ao meu deitar, meu levantar. Tua bondade me acompanha, meu levantar. Tua bondade me acompanha, Meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha. eu Shaddai. Meu deitar, meu levantar, tua bondade me acompanha ao meu deitar. Aplauda o Senhor, aleluia. Amém. Você pode se assentar, amém? E vamos chamar, né, o pastor que vai estar ministrando hoje aqui a palavra do Senhor. Fique bem atento, né? Você que trouxe um caderno, trouxe uma caneta, trouxe sua Bíblia aí, vai logo abrindo aí para anotar a revelação, né, que vem do alto nessa noite, amém? Vamos aplaudir, amém? Nosso pastor nessa noite. Vamos sentar todo mundo para cá, por favor, irmão. Sentar só de um lado aqui.
Aleluia. Você que veio hoje é porque você quer uma virada na sua vida. Uma virada em todas as áreas. Amém, querido? Deixa eu falar algo para você. Algo que rouba a paz da gente, né? Muitas coisas roubam a paz do homem, mas uma área que rouba a paz valendo é a financeira, né? Porque quando a gente deixa de ser menino, passa a ser homem, a gente tem prioridades, a gente tem preocupações, a gente tem necessidades, né? Pode sentar, né? Pode sentar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre aquilo que Deus, de alguns princípios, né? Domingo eu falei que eu ia trazer alguns princípios hoje, para a gente entender, porque muitas pessoas hoje, queridos, até tiram a sua própria vida quando estão devendo muito, né? Existem jogos de aposta, né? De casas de aposta, e a gente vê pessoas que pegam dinheiro com agiota, e tudo isso rouba a paz, traz perseguição, traz maldição, né? E a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é um dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, né? Então muitas pessoas amam ter dinheiro, e isso tem escravizado elas, né? Então domingo eu falei que eu ia trazer, quarta e sexta-feira, uma palavra, querido, porque eu tenho percebido no nosso tempo, e às vezes até mesmo dentro das igrejas, muitas pessoas enroladas, endividadas, e pessoas que ficam devendo, né? E sofrem até no corpo, né? Pessoas que sofrem ansiedade, e a ansiedade ela gera dor no estômago, gera dor nas costas, né? Pontadas na cabeça. A ansiedade ela gera muitas coisas. A ansiedade ela gera muitas coisas. Então alguém ansioso, ele não dorme direito. Alguém ansioso fica ofegante, parece que sempre está cansado, né? Não tem um sono tranquilo. Então, porque é alguém, e é por isso que eu falo que quando uma pessoa não consegue administrar a vida financeira, as outras áreas da sua vida tendem o quê? A entrar em desordem. Mas tudo parte de princípios. Amém? Tudo parte de princípios. Então hoje eu quero trazer esses princípios para você. Por quê? Porque eu entendo, querido, que Deus, a Bíblia fala que Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. E quando a Bíblia fala sobre uma vida em abundância, ela está falando sobre todas as áreas da nossa vida, viver em paz, viver tranquilo. Aleluia. Então Deus, Ele quer que você viva uma vida financeira tranquila e sossegada. Amém? Que você compre e pague, e não ande envergonhado por aí, não ande se escondendo, né? Não ande com o seu nome sujo, porque, querido, uma coisa é certa: para o céu a gente não vai levar nada. Para o céu a gente não vai levar nada, mas uma coisa é certa, que também aqui na terra Deus não quer que os seus filhos mendiguem o pão. Pastor, então por que existem muitas pessoas que passam necessidade? Querido, se você for ali naquela região de Coraci, perto da orla, a gente já tem muitas igrejas que fazem trabalho com aquelas pessoas moradores de rua, e nós já fizemos, a gente já levou pessoas até a família delas. A gente já levou pessoas até a família, né? E até a família, cuidamos da parte espiritual e também cuidamos dessa parte. Só que passou um tempo, o que aconteceu? Essa pessoa estava lá de novo. E você for ver, várias pessoas ali têm profissão, são formados. Outros têm famílias que têm muito dinheiro, mas aquela pessoa escolheu viver aquilo ali. Por quê? Por causa do vício. Então você percebe que sempre o pecado ele está envolvido. Porque o que separa o homem de Deus? O pecado. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram, estão destituídos, ou seja, estão separados de Deus. Então quando a gente não tem uma vida regada pela palavra, em obediência, embaixo de princípios, né? A gente vive cansado, a gente vive preocupado, a gente vive nervoso.
Aleluia. Tem pessoas que pegam o seu salário, já está tudo dividido, não consegue desfrutar. Então eu quero trazer essa palavra, né? Porque, querido, eu percebo que tem muita gente, né, que tem andado na vergonha. Então você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Aleluia. Essa é uma palavra, né? E o tema desse estudo que eu quero passar para você é o princípio da mordomia cristã. É o princípio da mordomia cristã. Tá certo? Então, Deuteronômio 10, 14 diz assim: ao Senhor nosso Deus. Todo mundo achou? Deuteronômio 10, 14. Deixa você achar aí, em nome de Jesus. Deuteronômio 10, 14. Vamos lá. Ao Senhor seu Deus pertence os céus e até o mais alto dos céus, a terra, diga assim, tudo o que nela existe. Ao Senhor seu Deus pertence, está falando de propriedade, pertence a Deus. O que pertence ao Senhor? Os céus, e até os mais altos céus, e a terra, e tudo o que nela. Exatamente. Algumas versões está escrito existe. Então, os céus, esse céu que a gente vê, e está falando dos céus, que é onde Deus habita, né? E está falando da terra e tudo que existe na terra. Então a Bíblia está falando algo interessante aqui, querido, que tudo que nós vemos pertence a Deus. Então o primeiro princípio, você pode anotar isso. Primeiro princípio para mim e para você, né? Não somos donos, somos apenas administradores. Você e eu, tudo que cabe à nossa vida não é nosso de maneira, né? Ainda que a gente conquiste com o nosso trabalho, ainda que a gente conquiste com o nosso suor, mas partindo dessa palavra a gente pode entender o quê? Que tudo que nós fazemos pertence ao Senhor. E o que os homens fazem aqui na terra? Eles administram. Porque muitas pessoas se preocupam com os seus 70 anos que vão morar aqui na terra. Muitas pessoas se preocupam com os 90 anos que vão passar, ou então se preocupam trabalhar aposentadoria até 65 do homem, né? É 65? 65 do homem, 63 da mulher. É uma coisa assim, né? É por aí, né? Então o que acontece? Pessoas trabalham por essa aposentadoria, pronto, aí acham que vão viver, vão desfrutar agora. Mas o propósito de Deus não é que o Filho de Deus sobreviva e trabalhe por isso. Aleluia. O princípio que a gente está falando aqui hoje, querido, se a gente entender que nada do que nós fazemos é propriamente nosso, mas Deus ele nos deu condições para administrar, a partir disso a gente vai entender, querido, que a nossa prosperidade não depende de nós, mas depende de Deus. Aleluia. Então, o que vai acontecer? Essa passagem ela revela algo interessante, que nada do que a gente tem, diga assim, é nosso. Então, tudo que nós temos pertence a Deus, porque a Bíblia está falando algo interessante, que ao Senhor, nosso Deus, pertence os céus e a terra e tudo que nela existe. Então a primeira coisa que a gente precisa atentar aqui, que tudo que nós temos, até mesmo o nosso fôlego de vida, a vitalidade do nosso corpo pertence. A sabedoria, a inteligência que você tem, a inteligência que Deus deu aos médicos, que Deus deu às pessoas que criaram a luz, ao carro, né? Tudo pertence a Deus, vem de Deus. A sabedoria vem de Deus, a inteligência vem de Deus. Mas o que a gente tem visto hoje, querido, que muitas pessoas, não, isso aqui é o meu carro, é o meu negócio, é o meu dinheiro. E a partir disso você percebe que muitas pessoas tinham muito antigamente, né? Vou citar um exemplo, a rede de supermercado Yamada comandava Belém, mas por que hoje não tem nada? Né? Porque os filhos não andaram na mesma visão que o pai caminhou. Você está entendendo? Os filhos acabaram, dividiram, né?
E tem um monte de funcionário aí esperando os seus direitos. Mas o que eu quero falar com isso, querido? Que às vezes as pessoas se apegam tanto, não, isso aqui é meu. Mas o que é isso para Deus? Como eu falei, o dono, o pai morreu, e o que aconteceu com a rede de supermercado? Se desfez. Está tentando se erguer agora. Mas para que é a mesma coisa? Não é. Então você percebe que a nossa vida é o quê? Um estalar de dedo. Né? É um estalar de dedo. Então tudo o que nós temos não é nosso propriamente. É o que? Pertence a Deus. Pertence ao Senhor. Ou seja, não temos nada, somos apenas mordomos dos bens de Cristo. Se você entender que a sua casa, se você entender que a sua vida, que a sua família, que os seus filhos, né, que os seus negócios, aquilo que cabe a você não é seu, mas é de Deus, que você é apenas um administrador, você vai ver a mão de Deus operando na sua vida. Aleluia. Né? Eu entendo que a Annalise não é minha filha propriamente exclusiva, só minha e da minha esposa. Ela é de Deus. A Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor. Aleluia, são herança do Senhor. É isso que a Bíblia fala. E que elas são como a flecha na mão do valente, que ao seu tempo você vai lançar os seus filhos. Você vai lançar. Então o que acontece? Diga assim comigo: nada do que eu tenho é meu. Eu sou apenas o mordomo dos bens de Cristo. O mordomo, ele não é dono, ele apenas administra. É ou não é? Você já viu essas novelas aí, esses filmes? Aquelas casas riquíssimas, palácios, né? Aí o que acontece? Sempre tem aquele que é o mordomo, toma de conta enquanto o patrão está fora, né? Ele sabe de tudo o que acontece na casa, ele sabe, está por dentro de tudo. A função dele é administrar, né? Enquanto os patrões estão fora, ele está administrando ali, gerenciando a casa, né? Aonde tem que ser feito, qual é o prato que vai ser feito, a comida, os compromissos diários, compromisso mensal, semanal. Né? O mordomo está por dentro de tudo, porque ele é um administrador dos bens do dono. Então, trazendo esse entendimento, querido, de modo que a gente vai ver que a gente vai ser julgado se a gente está administrando bem ou mal. Entendeu? Um dia a gente vai ter que prestar conta, porque, querido, você administrando bem ou mal, um dia você vai ter que prestar conta, né, com o dono da sua vida. Você vai ter que prestar conta da sua administração. Nós vamos ter que prestar conta. Então, o mordomo ele apenas administra o bens do dono, de modo que, administrando bem ou mal, terá que prestar contas ao dono sobre a sua administração. Amém? Então a gente precisa ter bem claro que o copo, olha só aqui como o estudo ele fala, que o copo que usamos até a casa que moramos não são nossos. Tudo isso pertence a Deus. Então, a partir desse princípio, que a casa que você mora não é sua, até o copo que você bebe água não é seu, né? Tudo, a partir desse, o que a Bíblia fala aqui? Tudo que existe na terra pertence ao, está escrito na palavra, Deuteronômio 10:14. Você anota esses versículos que é para você meditar. Deuteronômio 10:14 diz que tudo que nela existe pertence a Deus. Você está entendendo? Querido, porque você entende que a gente vai passar aqui um tempo na terra, mas a eternidade, como a gente fala, é eterno, então não tem fim. Então a gente passa aqui um tempo limitado aqui na terra, e muita gente se preocupa com esse tempo limitado e esquece que tem uma eternidade. Então muitas pessoas se matam de trabalhar pelo que é passageiro e esquece o eterno. Então a gente precisa ser um bom administrador aqui, nesses 30, 40, 50, 70 anos, 90 anos que a gente vive. Mas isso não é tudo, a gente tem uma eternidade.
Então eu preciso saber administrar esse tempo. Eu preciso entender que nada do que eu tenho é propriamente meu. Esse celular aqui foi Deus que me deu. É Deus, é de Deus. Eu uso para glorificar a Deus. Eu uso para honrar a Deus. Como, pastor? Para registrar, para compartilhar coisas que Deus ele faz, né? Não para ficar assistindo pornografia, vendo vídeo imoral, né? Acessando sites que não glorificam a Deus, né? Não para fazer aquilo que traz desonra. Amém? Então na sua casa, o que tem entrado? Se é de Deus, né? No seu casamento, na sua família, nos seus negócios, como é que está sendo a sua administração? Então, a primeira coisa, você não é dono, nós somos apenas administradores. Esse é o primeiro princípio. Nós não somos dono, nós somos administradores. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Segundo princípio, o nosso patrão é Deus. Se nós somos administradores, quem é o dono? É Deus. Então quem é o seu patrão? Pergunta aí para o seu vizinho, quem é seu patrão, irmão? Mas deixa eu falar algo para você, o seu patrão não dorme, né? Não tira férias, a Bíblia fala que ele nem tosqueneja. Então não tem como fazer migué, né? Tem como dar corpo mole. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Aleluia! Ele está em todos os lugares. Então, olha o que a Bíblia fala, anote aí. Grave aí. Por isso que eu pedi para trazer caderno e caneta. O irmão Robert até doou uns cadernos aí. Amém? Colossenses 3:23. 3:23 ao 24. Tá bom? Quem quiser acompanhar na Bíblia no celular, porque é mais fácil para achar, pode usar. Hoje eu libero para você. Tá bom? Porque a gente vai ler muitos versículos. Colossenses 3:23, do 23 ao 24, diz assim: tudo o que fizeram, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão, o que? Servindo. Então o que a Bíblia está falando? Que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer de todo, não para homens, sabendo que a gente vai receber de quem a recompensa? Do Senhor. Aleluia. Então a gente não trabalha para homens, nós trabalhamos para o... Então, se nada do que eu tenho propriamente é meu, é de Deus, eu sou um administrador, logo tudo que eu fizer, tudo que eu administrar tem que ser de todo o coração. Então eu preciso, obreiro Luiz, você tem que administrar o seu casamento, entendendo que você, cuidando da sua esposa, você está fazendo o que é bom para Deus. Você cuidando dos seus futuros filhos, você cuidando daquilo que, a posição que Deus te colocou, você administrando bem, o que vai acontecer? Eu estou fazendo de todo o coração, não apenas porque eu estou vendo a Flaviane, não, é porque eu estou honrando a Deus. Eu estou administrando aquilo que Deus me deu. A partir desse princípio, irmã Silvana, a senhora vai olhar para os seus filhos não mais como seus propriamente. A senhora vai cuidar de todo o coração, entendendo que assim você está honrando a Deus. Aleluia, porque o meu patrão é Deus. Eu vou ter que me ajustar. O que foi que você ensinou para os seus filhos? Como foi que você administrou a sua paternidade? Aleluia. Como foi que você administrou o tanto dinheiro que você pegou, onde você investiu, onde você gastou, a saúde divina que estava sobre o seu corpo, aonde você se gastou? A gente vai ter que prestar conta da sua juventude, da inteligência que você tinha, se você era bom com palavras, se você era bom em falar, em dirigir, em fazer algo. Sabe, querido, a gente vai ter que prestar conta. Então, tudo que você... Então, olha só, o trabalho que você está, você tem que honrar a Deus lá. Quando você honra o seu patrão, não estou falando que você é puxa-saco, estou falando que você está honrando a Deus. Porque você não está fazendo para Ele. Você entende que se você for um bom funcionário, você está honrando quem? Deus, não o seu patrão. Claro que você vai honrar o seu patrão, mas você não está fazendo para Ele, porque muitas vezes esses homens são pessoas que não temem a Deus. O patrão de José,
né, da Bíblia, ele servia a Deus? Não, não servia. Mas tudo o que vinha, tudo que aquele homem tinha, o que ele fez? Ele colocou na mão de José. Então o que José fez? Ele honrou aquilo ali, mas ele não fazia para Potifar, ele fazia para porque José tinha uma promessa. José tinha uma visão de Deus para a vida dele. Então tudo que ele fez não para agradar homens, para agradar o Senhor. Então entenda algo: tudo que a gente fizer, que a gente tem que fazer de todo o coração. Seja o que você for fazer, seja qualquer área da sua vida, seja secular, espiritual, dentro da tua casa, pessoal, tudo envolve Deus. Deus está nas pequenas coisas, está nos mínimos detalhes. Então Deus se preocupa quando você recebe alguém bem, quando você trata alguém bem. Você está honrando a Deus, né? Domingo eu falei sobre o amor, amém? E a gente está lendo aqui junto com os homens a carta de 1 João. E a gente tem ouvido falar muito sobre o amor, né? E a gente está trabalhando isso, sobre amar uns aos outros. Não tem como dizer que eu amo a Deus e aborreço o meu irmão. Esse amor é mentiroso. A palavra diz que eu não conheço o Senhor. Então, querido, olha só. O grande número de cristãos que não conhecem, olha só, que não conhecem e não praticam essa verdade bíblica é assustador. Tem muita gente que não faz isso. Faz é falar mal do trabalho, né? Faz é falar mal do pai, da mãe, do filho, da escola, até do bairro onde mora. Fala mal da casa, fala mal da água, fala mal se chove, se está chovendo, se está sol, fala mal, reclama de tudo. Você está entendendo? Reclama do professor quando chega cedo, reclama do professor quando chega tarde. É ou não é? Fala, o professor já está na sala, mano, né? Aí quando chega tarde, ainda não chegou. É ou não é? É. Eu sei que é, eu já estudei escola pública, irmão. Aleluia. Então o que acontece? A gente cai numa linha de pensamento que a gente não conhece a verdade de Deus para aquilo. Então olha só, você não é dono de nada. Parte disso, nós não somos dono de nada, somos apenas administrador. A gente está tomando conta para Deus. Eu entendo que eu estou tomando conta da Ana Liz, da minha esposa, do Nicolas que vai nascer. Estou tomando de conta aqui. E um dia eu vou ter que prestar conta com Deus. Como foi que eu tratei? Como foi que eu cuidei? Como foi que eu ensinei? Como foi que eu protegi? Se eu deixei eles expostos a Satanás, às acusações. E o que acontece? Segunda coisa, o meu patrão é Deus. Eu vou ter que me acertar com Ele. Vou ter que prestar conta com Ele. Então tem muito cristão que não conhece isso. É o meu carro, é o meu dinheiro, é o meu trabalho, é a minha empresa, é os meus sonhos, é o meu filho, ninguém pode tocar nele, ninguém pode fazer nada, é só eu, é o meu filho, né? É a minha casa, é as minhas coisas, é o meu particular meu. Então isso tem muita gente que não conhece isso aqui, gente, e é triste, né? Então Satanás ele se aproveita disso. Então olha só, muitos acham que trabalham para um supervisor, para um patrão. Partindo desse princípio, agem de uma forma quando seus supervisores estão perto e de outra forma quando estão longe. Na presença do supervisor, eles são funcionários exemplares. Mais longe, são funcionários dispersos, negligentes, ociosos. E o resultado disso, eles não crescem profissionalmente nem intelectualmente. O que acontece? É aquele que na frente é tudo certo, mas por trás é preguiçoso, né? É mentiroso, fala mal do patrão, é desleal, entendeu? Então, olha, querido, isso acontece. Mas eu estou falando isso aqui porque isso aqui acontece no seu dia a dia. Às vezes a pessoa na nossa frente é uma coisa, mas por trás é outra. Isso é triste, porque isso aqui mostra que a gente não está sendo leal a Deus. Então os filhos, às vezes, a mãe faz guerra, briga com o vizinho, com toda a vizinhança, porque ela acredita no que o filho fala. Não, mas eu não fiz nada. Mas se 1, 2, 3, 4 testemunhas, 4 vezes você passou pela experiência de confusão, onde teu filho estava metido, as 4 pessoas estão erradas e teu filho está certo, tem que rever isso daí.
Você tem que sentar e conversar com seu filho. Você tem que se acertar. Então, olha só, o que acontece? Muitas pessoas, elas não honram a Deus quando não estão na sua casa, entendeu? Não honra a Deus no seu trabalho, no meio dos amigos. Não honra a esposa quando estão sozinhos, trafegando por aí, porque mexe com mulher. Estou dando exemplos de vida pessoal, de vida que acontece, que a gente vê acontecer. Pessoas que não honram, tem muito cristão que não honra seu trabalho, né? Que só faz quando o patrão está, mas por trás é aquela moleza, é como a gente leu aqui, negligente. Entendeu? Então isso tem feito que muitas pessoas não desfrutar daquilo que Deus pode fazer. Sabe por que o brasileiro às vezes ele não cresce? Por causa disso. Porque ele só visa o salário. Ele não visa a oportunidade de crescer. Entendeu? Antigamente a gente vê pessoas, hoje tem pessoas que exercem profissões que elas não aprenderam numa sala de aula. Elas aprenderam, tem o pastor Delcione hoje é um excelente marceneiro, mas ele trabalhou desde os seus 14 anos, se eu não me engano, sem receber um salário. Ele só queria aprender a profissão de marceneiro. E hoje, uma mesa que ele faz é 15 mil, é 20 mil. E essas mesas estão tudo para ir para a Europa. Entendeu? Aonde ele trabalha. O que aconteceu? Fizeram um departamento dentro da marcenaria lá, só para ir trabalhar com esses móveis. E ele cria do jeito dele. Você está entendendo? Então o que acontece? Ele não recebia nada. O que ele queria ali? Ele queria crescer aprendendo, crescer intelectualmente. Ele queria aprender a profissão. E hoje ele está desfrutando do que ele aprendeu há muitos anos atrás. Você está entendendo? Mas hoje, o que os adolescentes querem? Querem ganhar dinheiro vendo vídeo, né? Vendo kawaii. Querem ganhar dinheiro fazendo o quê? Compartilhando o perfil, né? Eu acho que é desse jeito. Dinheiro de maneira errada e preguiçosa. Querem dinheiro rápido e não querem suar. E não existe isso. Quando você vê pessoa crescendo de um dia para o outro, sem suor, sem trabalho, tem coisa errada aí. Você está entendendo? Tem coisa fraudulenta aí. Porque, querido, não tem como crescer se não honrar na presença e na ausência. Aleluia. Não tem como crescer. Todas as áreas da sua vida, espiritual, profissional, né, familiar, pessoal. Você está entendendo? Não tem como crescer se você não honrar. Se você for a mesma coisa. É dessa maneira que a gente cresce. É dessa maneira que você vai honrar a Deus. Amém? Olha só. Elas não veem evolução em suas carreiras. Se você é cristão, não há como fugir dessa verdade. Seu patrão sempre está presente. Seu patrão sempre está presente. Afinal, ele é onipresente. Deus é onipresente, aleluia. Neste contexto ainda vale dizer, a sua promoção e progressão profissional não está nas mãos, escute isso, para quem trabalha de carteira assinada, não está na mão do seu patrão, do seu superior. Elas estão na mão do seu patrão verdadeiro. Elas estão na mão de Deus. Se você, obreiro Clésio, trabalhar na Tramontina lá, a sua promoção não está na mão daquele que pode elevar o seu cargo, está nas mãos de Deus. Se você honrar tudo que Deus colocar na sua mão, honrar o seu cargo, honrar a empresa, honrar o Deus que você serve, é Deus que vai te elevar ali. Aleluia. A minha mãe, quando ela entrou no armazém, ela começou limpando o chão, limpando o banheiro entupido, ali no armazém, desde o início ela trabalha lá. E hoje ela trabalha na área de fatiar queijo, presunto, e ela que toma de conta de uma equipe. Ela sabe todos os códigos de cabeça já, não precisa ficar olhando, ela sabe tudo na cabeça, né? Mas para minha mãe estar onde ela está hoje, quando as pessoas perguntavam, a Jane é peixada, quem foi que te colocou? Foi o meu pai.
Só que as pessoas pensavam que era o dono, né? Que ela trabalhava, que era parente do dono. Não, foi o meu pai lá de cima. Foi lá de cima que me colocaram. E a minha mãe serve ao Senhor, né? Ela limpou o chão, limpou o banheiro, foi repositora, só não foi caixa, né? E hoje comanda uma equipe. Então você percebe que quando a gente honra a Deus, faz de todo o coração. Quando a gente honra a Deus com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, Ele vai fazer o quê? Você, né, sobressair. Então se você honrar as pessoas, honrar aquilo que Deus está colocando na sua mão, é Deus que vai fazer você crescer, gente. Sabe, você não vai fazer ali porque eu vou fazer que o patrão está aqui. Não, você não vai crescer desse jeito. Você vai crescer você sendo aquilo que Deus quer que você seja. Sendo fiel, leal, trabalhador. Ele vendo ou não vendo, você vai fazer da mesma maneira, porque Deus é o seu patrão. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não dorme, Ele não muda. Terceiro princípio, dívida. Diga-se comigo, dívida é escravidão. Misericórdia, né? Esse é o terceiro princípio, dívida é escravidão. Não se sujeite à escravidão das dívidas. Você que tem uma Bíblia, Provérbios 22. Você percebe que tudo que a gente vê hoje, de curso, de administração, você sabia que a maioria das faculdades nos Estados Unidos, na Inglaterra, elas foram criadas por homens de Deus? Pode pesquisar. Por que você acha que teve aquela horas e horas de adoração naquela faculdade dos Estados Unidos? Porque ali era um homem de Deus que começou aquela escola. E hoje é uma faculdade, né? Então a maioria das faculdades na Europa foi construída, levantada por homens de Deus, homens de oração, né, que cresceram intelectualmente também. Olha o que diz em Provérbios 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre. Capítulo 22, versículo 7 de Provérbios. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Vamos ler novamente. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. O quê? Então olha só, abra também lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. 1 Coríntios 7, 23. Está dando para acompanhar, gente? Primeiro princípio, não somos donos, somos apenas administradores. Segundo princípio, seu patrão é Deus. Terceiro princípio, dívida é escravidão. Não se sujeite à escravidão das dívidas. 1 Coríntios 7, 23 diz assim: vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Vocês foram comprados por um alto preço. Então não se tornem, olha só, não se metam. Existem algumas versões que dão assim: não se coloque, né, em escravidão de pessoas, de homens. Aleluia. Sabe, querido, aqui em Provérbios a gente vê que aquele que toma emprestado, ele é servo, é escravo de quem? Mas aqui em 1 Coríntios a gente vê uma recomendação da Bíblia. A gente vê que a gente já foi comprado por um alto preço, então a gente não pode se tornar escravo de novo. Então a Bíblia era um livro que nos dá instrução, é um livro espiritual, mas a Bíblia também é um livro histórico, é um livro, né? Mas a Bíblia também é interpretativa. A Bíblia é um livro de interpretação pessoal. E ela vem para todas as áreas da nossa vida. A Bíblia, ela vem para nos ensinar. É como a gente costuma dizer: tudo que a gente compra hoje tem ou não tem um manual? O que a gente faz com o manual?
Você olha, você para, você compra um celular novo, você olha o celular, você olha o manual do celular. Você pega o celular, né? Já olha o celular. Aí o que acontece? Dá um problema e às vezes você não sabe. Aí você lembra do manual. Hoje não querem mais olhar o manual, querem olhar o YouTube, né? Mas quando tem um problema, você vai no YouTube. Você vai procurar alguém que sabe a solução. Então o manual, ele tem todas as soluções. O que a Bíblia é? O manual do homem. Tem todas as soluções para a vida do homem. Então vida financeira tem solução. Então olha só, a gente vê que aqui em Provérbios a Bíblia está falando para a gente não tomar emprestado. Porque quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E a Bíblia está falando para a gente não se tornar escravo de homens. Aleluia. Então vamos ver aqui. Se em Provérbios vemos que aquele que toma emprestado é servo de quem empresta, em 1 Coríntios vamos ver a recomendação para que não sejamos servos de ninguém. Temos aqui um forte conselho para que você evite as dívidas. Para que você evite as dívidas, conforme está escrito. Vamos ler também Romanos 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Não devam nada a ninguém. Diga assim: não posso dever nada a ninguém. Você percebe que Deus não quer que você ande endividado. Está na Bíblia. A não ser o amor. Olha só a única coisa que você tem que dever nesse sentido de retribuir, né? O amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isso aqui é forte, irmão. Não deva nada a ninguém, né? O que a Bíblia está falando com isso? A Bíblia está falando que, olha só, vou dar um exemplo para você. Você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer empréstimo, né, e financiamento. Por quê? Porque você vai assumir essas obrigações, né, financeiramente falando, e você tem que saber se você pode arcar ou não com aquilo, com a maneira. Porque quem vai comprar um carro financiado, você sabe que os juros vão lá em cima, você pode pagar às vezes 2, 3 carros. Se você não der entrada, é lá para 80, 90 mil, um carro popular quase, sem entrada. Aí você vê lá, sem entrada e tal, mas vai colocar a letrinha pequena na ponta da caneta, você vai ver o tanto de juro, né? Você vai passar anos e anos pagando, o teu carro fica velho e ainda fica pagando, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, querido, a Bíblia está falando que a gente não pode dever nada a ninguém. Então a gente tem visto hoje a facilidade do cartão de crédito, né? Facilidade de tirar um cartão de crédito. Então isso tem feito muita pessoa se enrolar, se endividar. E tem muito filho de Deus, querido, né, que vai trocando, né, mãos pelos pés e tem se sobrecarregado dessa maneira. Então está fora da visão bíblica sobre finanças o quê? Tomar emprestado, pedir emprestado. Então, eu sei andar de moto, mas eu não tenho uma moto. Aí eu vou pedir a moto de alguém emprestado. Se você sofrer um acidente, o que vai acontecer? Você não vai ter que honrar os compromissos. Mas se você não tem uma moto, é porque você ainda não teve condições de comprar. É ou não é? E uma moto a gente paga IPVA. Uma moto a gente pode pegar multa. Uma moto pode ter problema mecânico. Você vai ter que comprar a peça e pagar a mão de obra. E você não sabe quanto é a peça e nem a mão de obra. E se arrebenta algo da moto, né? Você não sabe o preço. Aí você não tem de onde tirar. O que vai acontecer? Você vai ficar endividado. Aí o que vai acontecer? Se você não tem o dinheiro, você vai tomar emprestado. E não é bíblico isso. Não é de Deus. Se você não tem, não pegue. Aleluia. Uma vez, eu estava tirando minha habilitação ainda. Eu peguei uma moto, emprestado. Aí me pararam numa blitz, né? Aí depois, e agora? Dependia dos meus pais na época, né? Meu pai teve que pagar a multa. Pagou a multa, mas sabe o que aconteceu? Nunca mais eu fiz isso, né?
A única moto que eu pegava é quando a minha tia me autorizava. Eu falei, olha tia, mas eu não posso, tá? Não, meu filho, eu vou contigo. Então tá, né? Eu só andava com ela, levava a filha dela no balé, que era a Lana, né? Era só isso, só dela, mas não pegava de mais ninguém, porque essa experiência para mim aí já serviu. Mas o que eu quero dizer para você, eu não trabalhava, dependia dos meus pais. O que aconteceu? Eu peguei uma multa, tive que pagar. E quem pagou? O meu pai. Entendeu? Ainda bem que foi ele, né? Dependia dele na época. Então o que vai acontecer? Não é de Deus, não seja negligente nessa área, querido. Existem muitas pessoas sendo escravo das dívidas. Vamos fazer um empréstimo aqui para pagar a dívida. Você estava devendo, vamos dizer assim, 5 meses. Você vai passar mais 12 meses pagando o empréstimo. Aí vai descontar da aposentadoria, vai descontar dos benefícios. Você pega ali, aí você fica, né? Irmão, seja sábio. É mais antes você fazer alguma coisa. Mas não se meta em empréstimo se você não tem condições de honrar. Amém? Porque o que os bancos fazem? Eles pedem algo de valor. Você tem que dar uma segurança para ele. Ou é a casa, ou é algum imóvel, algum automóvel. Ele não vai sair perdendo, sabendo que se você não pagar, ele vai querer uma garantia. É ou não é? Fica com o nome sujo. Fica com o nome sujo. E sabia que não é bíblico ficar com o nome sujo? A gente vai ler já aqui, eu vou ler com você. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Então, empréstimo e financiamento. Assumir essas obrigações que você não pode acá está totalmente fora da visão bíblica sobre finanças. Olha o que Salmos, abre agora lá em Salmos 37, 21. Eu nunca tinha tentado nesse salmo, rapaz. Esses outros já tinha lido, mas esse salmo eu já li, mas nunca tentei. Olha o que diz lá em Salmo 37, 21. Os ímpios, misericórdia, tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Quem é que pede emprestado e não devolve? Os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não têm Jesus na vida. São aqueles que não servem Jesus. Tem ou não tem gente assim? Que não tem um pingo de vergonha na cara e deve Deus e o mundo, ainda vem te pedir crédito. Né? Vai pedir um churrasco lá no irmão Robert. A gente fica assim, Jesus. Já ouviu muitas histórias sobre alguém, aí tu fica assim, rapaz, será que eu vendo ou não vendo? Aí a gente fica querendo ficar com a consciência pesada porque a gente é crente. Não, querido. Se você tem condição de abençoar, é melhor você dar do que você deixar aquela pessoa, você ficar com ódio no seu coração porque ela falou que ia dar. Não precisa não, tome aqui, eu estou lhe dando. É melhor você dar, né? Agir com generosidade. Olha o que Salmo está dizendo. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos, quem são justos? Aqueles que já foram justificados pela palavra, por Jesus Cristo, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. O que os justos fazem? Eles dão com generosidade. Ele não pede emprestado para não pagar, ele dá. Se você pode dar, dê. Aleluia. Se não, você não é obrigado, né? É como às vezes você vai na orla, você tem que sair com uma sacola de moeda, irmão, né? Porque é cada história. E aí uma vez eu fui em um ano lá. Eu fui várias vezes, né? Mas a gente foi para um negócio especial lá. Aí tava lá, e apareceu um cara, contou a história dele. Aí no outro ano fui lá, o mesmo cara, mas com outra história. Eu falei, pô, meu amigo, outra história, tu é a mesma pessoa, tu ainda está aqui, né? Toma aí, mas aí a gente dá porque não quer ficar ali. Mas não é pecado, irmão. Se você vê, é só para alimentar vício. Pastor, tem pessoas que pedem? Tem pessoas que pedem ajuda sim, mas tem pessoas, né, que é só para sustentar vício. Então, se você sabe que é para sustentar vício, não dê.
fale de Jesus logo, ainda vão ficar com raiva, viu? Se você for, não, meu amigo, eu não vou, o que eu tenho, não é a história aqui como a Bíblia fala de Paulo, né, de Pedro e João. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo te levanta. Hoje a gente vai falar isso para alguém, fica com raiva, entendeu? Fica zangado. Então o que acontece? Os ímpios tomam emprestado, mas os justos eles dão com generosidade. Observe que às vezes, olha só, isso aqui é um parênteses. Observe que às vezes é inevitável não assumirmos compromisso fora do orçamento. É ou não é? É inevitável. Às vezes você quer, teu carro deu um problema. Você não estava contando com aquele problema, e aquele problema gerou uma série de problemas. Você tem que honrar com a mão de obra e com as peças, e são peças caras. Aí você não estava contando com aquilo. Então você vai ter que, né, se teu carro é o único meio que você tem para ir para o trabalho, para resolver suas coisas, você trabalha com o seu carro, o que acontece? Você tem que honrar. Né? Trabalho de moto Uber, você tem que ajeitar a sua moto, é o seu trabalho. Você não estava contando que ia gastar tanto aquilo. Então, para isso, às vezes é inevitável, a gente vai ter que fazer. Aleluia. Mas, o que acontece? A fé opera milagres. Aleluia. Financeiro, quando nos propomos viver em retidão e confiamos em Deus. Então, o que acontece, irmãos? Vou dizer aqui, vou dar meu exemplo. Nosso carro, meu carro estava só a graça, só Jesus, né? Estava precisando de um monte de peça, trocar um monte de peça. Então eu não ia trocar. Porque eu estava honrando meus compromissos. Mas como a gente está aprendendo aqui, a fé opera milagres. A fé chama existência, como foi pregado sexta-feira passada pelo obreiro Odilene, né? E aí o freio do meu carro estava com problema. Não estava pegando muito bem. E a gente sabe que aqui em Belém a gente precisa do freio, né? E eu pensei, poxa, estou com uma mulher grávida, eu levo todo dia minha filha na escola, eu não estava contando com isso agora, mas eu tinha que mexer no freio, porque era a vida da minha família. Então eu tenho que proteger minha casa. Então, claro que é Deus que cuida, guarda, mas a gente tem que ser prudente. Então eu estou com uma mulher grávida, que a qualquer momento a gente tem que, né, pode ir no hospital, né? Tem a Annalise, que é uma criança, a gente sabe que criança às vezes fica doente, a gente tem que ir no hospital, né? Resolver vamos uma missão ali. Então o que acontece? Eu tive que ajeitar o freio. Amém? Então hoje estamos honrando, graças a Deus. Estamos honrando e estamos quitando tudo que tem que quitar, tá certo? É só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, olha só, isso aqui é um parênteses bom em que sentido? Que às vezes é inevitável, você vai, às vezes, alguém da família sofre um acidente, alguém da família é acometido de uma enfermidade, e tem todo um tratamento, você não estava contando com aquela... Ninguém sabe quando vai ficar doente, é ou não é? Aí tem todo um tratamento, porque talvez é o seu pai, a sua mãe, é seu filho, sua esposa. Você tem que honrar, é a vida, né? Então dinheiro para tratar a saúde, entendeu? Você não vai pensar, não, mas eu não vou querer gastar. Não, é a saúde do seu filho, é a saúde da sua esposa. A gente ora para que receba a cura, e te ora para que a gente viva uma vida saudável. Mas eu estou falando aqui em questão de finanças, amém? Não, e você sabe como é o SUS, então se você não quer fazer pelo SUS, faça particular, e se você tem condições, faça, junte, né? Então essa coisa que às vezes às vezes fora do nosso orçamento, mas eu preciso confiar em Deus que não vai faltar, que você vai conseguir honrar, aleluia. Mas o que acontece? Muitas pessoas vivem comprando hoje e pagando depois. O que eu quero dizer com isso? Aí entra o quê? O cartão de crédito. Mas tome muito cuidado para a gente não passar, né, o carro na frente dos bois, trocar as mãos pelos pés. Então saiba, cada caso é um caso, querido. Então você não pode, porque assim, tem pessoas que têm problema, né, de compras compulsivamente.
Tem pessoas que têm compulsão, né, em comprar, porque o crédito fácil, né, tá bem aí. Você vai no shopping, está em promoção, mas você não foi para comprar, você foi para pagar. Né? Você foi com o dinheiro para pagar, aí você vê, não, vou pagar o cartão e vai abrir crédito, aí eu vou comprar. Ô, meu irmão. Pessoas que são compulsivas em comprar. Tem gente que tem essa compulsão, gente. A Globo já fez até novela sobre isso. Tem gente que tem compulsão, que não precisa, mas compra. E aí o que acontece? Fica endividada. Fica enrolada. Né? Quarto princípio: tenha um orçamento. Você precisa de um orçamento, querido. Olha só, em toda a Bíblia a gente vai ver recomendações para que tenhamos um orçamento. Lucas 14, 28. Você pode abrir lá? Lucas 14, 28. É só você vir para o culto, você não precisa fazer curso de administração. Só você ler a Bíblia, irmão. Você sabia que até para fazer isso que você está recebendo, alguém teve que passar horas escrevendo, revisando, vendo os versículos, pesquisando, e às vezes a gente não dá valor, né? Cadê os outros irmãos? Aleluia. Vamos lá. Lucas 14, 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Qual de vocês que para construir uma torre, uma casa, alguma coisa, algum projeto, você não se assenta e faz o orçamento de quanto você vai gastar, de quanto você vai precisar, né, para ver se tem o dinheiro suficiente para completar, saber qual é o material que você vai usar, né, quanto tempo vai precisar daquilo ali, né? Então você percebe, querido, que a gente precisa de um orçamento, e a Bíblia nos ensina isso. Você sabe quem falou isso aqui? Jesus. Aleluia. Jesus estava falando sobre finanças. Vocês têm que ter, a gente tem que ter um orçamento, querido. Nós temos que ter um planejamento. Aleluia. Precisamos ter um planejamento. Vamos abrir lá em Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. A gente vai ver aqui a importância de um orçamento. Provérbios 21, 5. Diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba. Existem algumas versões que estão na miséria. Os planos, ou seja, orçamento, levam ao quê? A fartura, a prosperidade, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, querido, a Bíblia está falando isso aqui. Faça um orçamento, se planeje. Aleluia, se planeje, faça um orçamento. Para quê? Para que lá na frente você possa desfrutar da bênção de Deus. Amém? Da bênção do Senhor. Glória a Deus. Então não tenha calma, no nome de Jesus. Olha só, saiba que a falta de um orçamento conduz a decisões financeiras míopes. O que queremos dizer com isso? O que
Porque esse míope que a gente está falando aqui é o problema físico, né? A miopia é uma doença caracterizada pelo quê? Pela má visão à distância. Uma pessoa que tem miopia, ela não consegue, ela está aqui, ela sem o óculos, ela não consegue enxergar de longe. Não consegue ver nem o rosto das pessoas. Mas de perto ela consegue enxergar, mas de longe não. Então isso é a miopia. Então trazendo aqui para a nossa vida financeira, tem pessoas que não conseguem enxergar longe. E o que acontece? Se eu tenho dinheiro hoje, eu vou gastar hoje. Se eu posso comer hoje, eu vou comer hoje. Se eu posso comprar hoje, porque dinheiro foi feito para quê? Para gastar, né? Vou curtir, que eu estou cheio do real hoje. Vamos no shopping, vamos nos lugares mais caros. Pastor, é errado? Não, não é errado, irmão. Não é errado. Mas você tem que entender algo. Se você tem um projeto lá na frente, você tem que ser equilibrado agora. Você tem que ter um orçamento, né? Então, se você tem um projeto de limpar o seu nome, de honrar os seus compromissos, eu vou passear no shopping. Eu vou para a orla, comprei uma chapa quase R$200. Estou devendo aqui os irmãos, né? Por exemplo, estou aqui, tenho um compromisso para honrar no cartão da irmã Flaviane. Aí eu vou para o cinema com a minha esposa, com a minha família toda, né? Pago uma rodada de pizza, ainda convido gente. Não, deixa que eu pago. Você está entendendo? É de Deus ou é do diabo isso? É do diabo, irmão. O que eu deveria fazer? Limpar meu nome com ela. Sair da escravidão da dívida, irmão. Aleluia. Te resolve com o teu irmão, porque às vezes o irmão não quer nem mais dar com o Pai do Senhor, né? Tem gente que fica com vergonha de cobrar. Então, se você não pode comprar, não vá pedir cartão emprestado, irmão. Então, isso significa que ainda não é o tempo. Te organiza. Não peça emprestado cartão, né? Não peça carro emprestado, né? A minha tia que fala que duas coisas que não se empresta: dinheiro e mulher, né? Não, era o carro e a mulher. E falava assim mesmo. Ela fala, é demais, né? Então, irmãos, a gente vê muitas pessoas hoje que não conseguem ter um planejamento a longo prazo. Elas querem logo fazer, entendeu? Elas querem logo, não, peguei 5 mil, quero comprar um carro. Irmão, você não vai comprar carro com 5 mil. Não tem como. Não, porque quero um carro. Você vai passar quase 5 anos pagando, dependendo da entrada. 5 mil hoje não é uma entrada para comprar um carro, isso é pouquinho, né? Vou passar de 40 vezes, 50 vezes, 60 vezes, né? Mas aí você vai entender o quê? Que você já vai ter a parcela do carro, aí o carro tem que colocar combustível, senão ele não anda. Aí andando nas ruas das construções do BRT, nos buracos, quebra a peça. O amortecedor mais barato hoje está 120, 140, por aí. Falando de coisa barata, né? A gasolina hoje está um pouquinho mais cara que o diesel. Está 5,20 e pouco, por aí, 5,40. Você tem que ter um orçamento. Vou comprar um carro. Aí tu quer ter filho. Ô, meu irmão. Tem que te resolver. Tu tem que ter um planejamento. Tem que ter um orçamento. Eu ganho um salário mínimo. Ganho 2 salários. Eu ainda não tenho a minha casa própria. Ou eu já tenho a minha casa própria, mas eu quero construir a minha casa. Qual é a prioridade? Trocar de carro ou terminar a minha casa? Terminar a casa, irmão. Aí teu carro não tem garagem, tua casa não tem garagem. Aí tu quer deixar o carro na rua. É um gato por lebre. Teu carro vai ficar ruim rápido, né? Então, irmãos, o que a gente quer falar com isso aqui? Isso aqui significa, querido, que muita gente não possui um orçamento. Elas não conseguem ver de forma clara os gastos futuros. Se eu quero ter um filho, eu tenho que me planejar. Se eu tenho só um quarto em casa, eu tenho que já construir o outro quarto. Tem que fazer, tem que forrar, tem que deixar tudo bonitinho. Aleluia, tem que ajeitar. Amém? Se eu quero ter um carro, eu tenho que ajeitar a garagem.
né? Você não pode deixar, né? Agora a gente vai ter o Nicolas. Por enquanto ele vai dormir com a gente, mas a Anali já vai ser introduzida no quarto dela. Ela já dorme na cama dela, não dorme mais com a gente, dorme na cama dela. Aí agora a gente está no processo. Aí o que eu preciso? Uma casa com 2 quartos. Que vai chegar a época que ele vai crescer, se tornar um varão, né? Homem de Deus. Não vai poder dormir com a irmã dele, né? Aí vai ter que dormir no quarto dela e ele no quarto dele, né? Então eu tenho que fazer, tudo isso é um planejamento a longo prazo. Aleluia, tudo isso, confiando em Deus, eu já tenho. Amém? Então a miopia, querida, é concretizada por essa má visão financeira à distância. Muitas pessoas não conseguem. Por isso, o míope financeiro, impulsionado pela pressa excessiva, é levado à pobreza. O míope financeiro que não consegue enxergar além, ele é levado à pobreza, conforme a gente viu aonde? Provérbios 21:5. O que a Bíblia fala? O plano bem elaborado leva à fartura, mas o apressado, o agoniado, o aperreado, né? O agoniado, ele sempre acaba na miséria. Eita, meu Deus, isso aqui é forte. Então, tenha calma. Aleluia. Calma, te acalma, Belar. Te acalma. Tenha calma, irmão. Se não dá para fazer agora, faça um orçamento. Sem um orçamento, o pensamento dominante é, como eu falei na agorinha, se tenho dinheiro agora, posso gastar agora, né? Se quero comprar roupa hoje, tenho dinheiro, por que eu não posso comprar? Aí pegou um abono salarial do governo. Primeira coisa, eu vou comprar isso. Podendo honrar, né? Vou comprar roupa, né? Aí podendo ajeitar o quarto, levantar o muro da casa, não sei, alguma coisa de mais urgente, de mais necessidade, porque assim, a mulher ela precisa de segurança, humanamente falando, precisa de segurança. E às vezes a casa não tem um muro, não tem uma grade na janela, na porta. O que eu tenho que fazer? Aí eu quero fazer um serviço no carro, quero pintar o carro. Aí a minha casa está precisando de grade. Vou colocar uma grade, irmão. Eu passo o dia trabalhando. Quem fica lá com a minha esposa? Claro que o Senhor fica guardando ela. Você está entendendo? Isso aqui é visão, é orçamento. Você tem que ter esse planejamento. Aleluia. O problema é que a visão desconsidera gasto futuro. Eu vou dar um exemplo para você. Baseado nisso, muitos gastam o seu 13º no Natal e acabam fazendo os empréstimos para quitar os gastos de janeiro, né? Pega lá o 13º, vai tudo na roupa de Natal. Aí em janeiro tem que pagar a ceia de Natal, né? Muitos compram veículos, não consideram os custos para mantê-los. Eu acabei de falar isso para você. Baseado nisso, muitos sujam os seus nomes. Você sabia que tem palavra para isso também, para quem está no SPC e no Serasa? Vamos ler comigo? Provérbios 22. Eita, o SPC e Serasa, irmão, não é do céu não, viu? Está até na Bíblia. É nos alertando para não cair nesse pecado. Que a Bíblia fala do céu, mas fala também do inferno. Fala dos problemas da terra, como a gente pode superar. 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Meu Deus. Então, querido, o cara quer pagar de bacana, mas está devendo Deus e o mundo, né? Quantos não estão por aí? Aí, como o pastor Alex sempre fala no encontro com Deus, bacana, né? Na notada, posta lá a foto da Heineken, né? Posta lá a foto da picanha. Aí na segunda-feira tu está comendo mortadela, né? Tu está lá comendo lá com teus amigos, tá bacana.
Aí a tua esposa está comendo lá o ovo frito. Bonito isso. Quantas pessoas não vivem assim, irmão? Quantos homens não vivem assim? Então, muitos. Dinheiro foi feito para gastar, ele gasta numa noitada. Irmão, já tivemos exemplo de pessoas que em uma noite gastaram 18 mil. Já ouvimos testemunho de homens nos retiros que a gente faz. Né? O cara quer dar uma de bonzão, gastou todo, né, aquilo que ele recebeu quando saiu da empresa. A gente vê, a gente pensa que é mentira, mas é sério. Então, a pessoa não pensa, sabe, ela não consegue enxergar os gastos futuros. Um filho, né, tem que se planejar. A fralda aumentou, né? O leite aumentou, então tem que ter um planejamento. Aleluia. Claro que eu não vou pensar nisso primeiro para me poder depois ter o filho. Não, se é um sonho, eu vou ter. Aleluia, eu vou trabalhar para conquistar e não vai faltar. Deus não vai deixar faltar. Assim como ele não tem deixado faltar para minha filha, ele não vai deixar faltar para o Nicolas, né? Era meu sonho ter um filho homem, e hoje eu tenho, graças a Deus. E não vai faltar nada para esse menino, né? Hoje ele já ganhou um monte de roupa, né? Já tem um monte de roupa para trazer do Ceará que ele já ganhou, né? Então é assim, quem serve a Deus é desse jeito, irmão. Aleluia, vem de perto e de longe, amém? Glória a Deus, vamos para cima. Então olha só, não suje o seu nome, querido, limpe seu nome. Se você tem que tirar o seu nome do Serasa, do SPC, tire. Se você tem que tirar o seu nome lá da taberna do irmão, tire o seu nome lá da taberna. Aleluia. Se você quer tirar o seu nome da boca do povo, tire o seu nome da boca do povo. Sabe por quê? Sabe o que falam? Todo crente é safado. Aquele ali compra e não paga, né? Compra a natura e não paga. É crente safado, né? E misericórdia, mas infelizmente, querido, isso acontece. Isso acontece, né? Aí a pessoa quer pousar de bacanão, postando lá na Burger King, na McDonald's, e tá com o nome sujo. É sério, né? Então Deus, querido, Ele age por meio de planos, amém? Deus age por meio de planos, e Ele deseja que você também haja assim. Você precisa ter um plano. Olha, hoje a gente tem a Annalise. A Annalise a gente teve com 3 anos de 3 para 4 anos de casado. E a gente falou assim, amor, agora só depois de 4 anos, né? E estava caminhando para 4 anos já depois. A Annalise já vai fazer 4 anos no mês que vem. Amém? Só uma dica para os irmãos aí, né? A Annalise vai fazer 4 anos ano que vem. Então o que vai acontecer? Está dentro do meu plano mês que vem, né? Então está dentro do nosso planejamento. A gente planejou ter o Nicolas para esse ano, né? A pastora parou de tomar medicamento. Eu falei assim, não, vamos trabalhar agora, né? Então, só depois de 4 anos, né? E o outro que vai vir depois, só depois de 3,5, porque a pastora já está com mais idade, né? Aí, para terminar logo a fábrica cedo, né? Para crescer tudo junto. Então, nosso planejamento familiar a longo prazo é esse, né? De ter 3 filhos e assim crescendo de 3 em 3 anos, 3 anos e meio, né? E futuramente trocar o carro, né? Para um carro de 7 lugares, né? Amém? Deus te abençoe. Amém? Então, um orçamento nada mais é. Você sabe o que é um orçamento, irmão? Olha, era para te ter trago tua caneta e teu caderno. Um orçamento nada mais é do que um plano para a utilização do seu dinheiro. Simples. Você só vai, né, saber aonde você vai usar seu dinheiro. Então, nada mais é do que você ter um plano que vai levar em consideração as suas receitas, aquilo que você recebe, você gera, aquilo que você ganha, e os seus gastos, aquilo que você vai gastar, né? Se realmente você deseja ter uma vida financeira abençoada, onde consiga prover para você e seus familiares, crie e utilize um orçamento. Então você tem que saber, querido, quanto você gasta por mês. Aleluia. Quanto você gasta por mês, e você tem que ter uma reserva. Sexta-feira eu vou falar sobre essa parte da reserva, entendeu? Mas você precisa saber quanto você vai gastar. Você quer fazer uma viagem com a sua família?
Aleluia. Vamos ajeitar o carro. Então você tem que saber quanto você vai gastar. Você vai levar o carro na oficina, vai saber quanto vai ser, né? Na estrada a gente come. Quantos dias são de viagem na estrada? Quantos café da manhã a gente vai ter que tomar? Quantos almoços? Aonde a gente vai ficar hospedado? Entendeu? Então, por exemplo, a gente está fazendo a viagem missionária. Está cobrando R$800 pela passagem. Irmão, mas se você for daqui para o Ceará com R$800, você não vai não. Só para ir no ônibus, você vai pagar em torno, hoje em dia é 400 e pouco a passagem, tá? Aumentou. É 200, quando você encontra promoção é 200 e pouco, mas só para ir é 400 e pouco, 500 e pouco, né? Aumentou demais a passagem de ônibus, né? Aí você tira, para voltar a mesma coisa, só aí já vai mais de 800 praticamente. Aí você, praticamente 3 dias na estrada, né? 2 dias, uma fraçãozinha, porque por causa dos buracos que aumentou muito no Maranhão, as buraqueiras. Então demora mais, sendo que ele vai parando em cada cidade. E aí faz o orçamento. Você vai tomar café, você toma em torno de 2 cafés, às vezes ou 2 almoços, depende do horário que você sai, até você chegar lá. Aí você, eu quero ir para Quixadá. Você chega no terminal de Fortaleza, você vai ter que pegar um ônibus que vai para Quixadá, né? Que a passagem está em torno de 40, hoje, antigamente era 20, hoje está em uns R$40. Então, aí por aí você vai tirando o orçamento, o planejamento. Então você vai daqui de Belém, vai conhecer Maranhão, as obras do Maranhão, vai conhecer as obras do Ceará e vai ver como Quixadá, não é porque é a terra da minha esposa, né, da minha sogra, mas é muito bonito, né? É um lugar muito lindo mesmo. Então se você vai ver as fotos, né? Se você não viu, você vai ver as fotos e ano que vem você vai poder ir também. Já se prepare para ano que vem, amém? No nome de Jesus, se prepare, meu socorro, a senhora e o Bruno, coloca o Bruno para trabalhar, né? Conhece um monte de gente aí, rapaz, colocar tu para vender a irmã sobra. Aleluia. Então leve em consideração, querido, suas receitas, faça um orçamento. Quinto e último de hoje, é o quinto e o último de hoje. Quinto princípio, gaste com sabedoria. Gaste dinheiro com sabedoria. Isaías 55, 2. Isaías 55, 2. Abra lá a sua Bíblia. Eu tinha que dar esse material essa semana, querido, porque eu tenho percebido, não é apenas na igreja em si, eu estou falando no povo de Deus, mas eu também estou falando, se tivesse pessoas que não fossem crentes, eu entender isso que eu estou falando aqui, porque isso aqui é claro. O brasileiro, de tanto, às vezes a gente abre o jornal e você já viu umas 3 vezes, que é a coisa mais difícil eu ver jornal, e quando eu vejo, 3 vezes eu vi o pessoal falando, Isaías 55, 2. Capítulo 55, versículo 2. Aí eu vi o jornalista falando como os jovens estão se endividando, né, com essa facilidade do crédito fácil. Então vamos lá. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Aleluia. Muitos dizem, dinheiro foi feito para gastar, e isso é um fato, dinheiro realmente foi feito para gastar. Em contrapartida, eu digo, dinheiro foi feito para gastar, mas para gastar com sabedoria. Aleluia. Então isso aqui, querido, dinheiro, pastor, dinheiro foi feito para gastar? Foi, mas com sabedoria. Dinheiro foi feito para gastar com sabedoria. Aqui eu tenho uma série de versículos, querido, que eu não vou ler agora, mas eu vou bater uma foto e vou colocar lá no grupo para você ler em casa, tá bom? Então o que acontece? É como você gasta o seu dinheiro que é o problema, entendeu? Gaste com sabedoria. Então o problema hoje não é gastar dinheiro, mas como é que você tem gastado o seu dinheiro? Você está gastando o seu dinheiro com sabedoria? Nós estamos gastando dinheiro com aquilo que, sabe, é para gastar mesmo? Porque a gente precisa considerar, saber, né, os motivos que a gente tem gastado o nosso dinheiro,
E a Bíblia, ela fala de alguns motivos que a gente pode gastar o nosso dinheiro, né? Anote aí. Primeiro, suprir as necessidades pessoais e familiares, né? Tá lá em 1 Timóteo 5,8, mas eu vou bater uma foto e vou colocar lá no grupo para você estar ciente, que eu quero que você estude lá na sua casa também. Mas eu só vou falar os temas aqui. Primeiro, suprir necessidades pessoais e familiares no nome de Jesus, amém? Segundo, para nos proteger. Terceiro, construir herança para seus filhos. Para nos proteger, o 2, é lá em Eclesiastes 7,12. Terceiro, para construir herança para seus filhos. Provérbios 13:22. Primeiro, suprir necessidades pessoais e familiares. Segundo, para nos proteger. Terceiro, construir herança para seus filhos, né? Provérbios 13:22. E o quarto, ajudar os outros. 1 Timóteo 6:18. O quarto, ajudar os outros. O próximo, né? 1 Timóteo 6:18. Quinto, 1 Timóteo 6:18, o quarto, ajudar os outros. O quinto, para ajudar nos trabalhos da igreja. O quinto é para ajudar nos trabalhos da igreja. 1 Coríntios 9, do 13 ao 14. Eu estou dando base bíblica para aquilo que eu estou falando aqui com você. Sexto, adquirir comodidades. Olha só, rapaz. Está vendo como Deus se preocupa com o nosso bem-estar? Eclesiastes 5:19. Sexto diz isso. Adquirir comodidades. Eclesiastes 5:19. 7. Atrelando, seus gastos aos seus objetivos. Ou seja, destinando seus gastos aos seus objetivos. Mateus 6:21. 8. Se planejando. O versículo que a gente leu, Provérbios 21:5. Se planejando. O 9. Eliminando o hábito da dívida. Eliminando o hábito da dívida. Provérbios 22:7. Amém? São 12 passos aqui. O 10º, contentando, está contentado, contentando com o que tem. Está satisfeito com o que tem. 1 Timóteo 6, do 7 ao 8. Contentando com o que tem. 1 Timóteo 6, versículos 7 ao 8. 11. Examinando suas compras. Provérbios 31:16. Examinando suas compras. Provérbios 31:16. E o último, 12º, tomando conselhos. Provérbios 13:20. Tomando conselho. Provérbios 13:20. Aleluia. Amém? Tomando conselho. Então, querido, esses são os 5 primeiros princípios. Sexta-feira, não falte, eu vou trazer os outros 5 princípios. São 10 princípios sobre a mordomia cristã. Sexta-feira traga um caderninho para a gente estar anotando, com calma, tá certo? E eu vou bater uma foto lá, aqui eu vou postar lá no grupo da igreja, então não deixe de olhar, tá bom? Fique de pé. Deixa eu bater logo a foto. Pronto. E se você quer ouvir novamente o que foi falado, a gente vai, assim que encerrar a live, a gente vai estar postando lá no YouTube também, tá certo? Se você quiser ouvir com mais calma,
Tá bom? No nome de Jesus. Então, feche seus olhos. E eu creio, querido, que isso aqui você precisa praticar. A gente pensa que isso aqui não é espiritual. Isso aqui é espiritual. Porque quantas de nós queremos fazer algo e não temos de onde tirar? Por quê? Porque a gente está enrolado, está devendo. Então o que você vai fazer? Você vai se planejar. E esse ano de 2023 é um ano do temor do Senhor. Então às vezes essa vida financeira tem roubado isso. Tem roubado os homens de orar, de temer a Deus, porque eles estão atrelados a dívidas, a compromissos que tem que honrar. Entendeu? Então a gente tem que, como eu falei, saber para quem a gente trabalha. Aleluia. Você não trabalha para o seu... Claro que você... isso aqui tudo é uma questão de visão espiritual, uma dimensão espiritual. Claro que você trabalha, né? O obreiro que trabalha para Tramontina, o obreiro que trabalha no supermercado. Cada um tem aqui o seu trabalho. Mas você entende que acima disso, vocês são administradores do reino de Deus. Né? A gente é embaixador do reino de Deus. Então a gente trabalha para o nosso Deus. A gente precisa honrar o nosso Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então, Senhor, eu oro abençoando teus filhos, para ir para as suas casas, debaixo da tua proteção, da tua segurança. Eu declaro, meu Deus, que cada princípio que nós falamos neste lugar, nós queremos colocar em prática. Meu Deus, eu oro, meu Deus, para que cada filho teu possa pegar esses princípios e estudar, sentar com suas famílias, com seus cônjuges, meu Deus, estudar, meu Deus, aquilo que o Senhor, a palavra do Senhor para as finanças. E a palavra do Senhor para as finanças, meu Deus, é que a gente possa desfrutar de uma vida em paz, de uma vida abundante, meu Deus, aonde a gente possa dormir tranquilamente, entendendo, meu Deus, que o Senhor nos faz prosperar, meu Deus, e que nós não vamos deixar de desfrutar de prazeres em família, de desfrutar, Deus, daquilo que o nosso coração almeja, porque nós estamos escravizados pelas dívidas. Eu oro, meu Deus, para que seja cancelado, meu Deus, toda compulsão, meu Deus, pela compra, tudo aquilo que não precisamos às vezes gastar, meu Deus, eu oro, Deus, trazendo um equilíbrio, meu Pai, financeiro. Meu Deus, não queremos mais gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, meu Deus, porque isso traz, meu Deus, tormento, isso traz, meu Deus, cansaço, traz confusão, meu Deus, e muitas pessoas não conseguem, Deus, se desvencilhar disso. Mas eu oro declarando a abundância do Senhor. Eu declaro sabedoria do Senhor para administrar. Eu declaro sobre a sua vida, homem, sobre a sua vida, mulher de Deus, sabedoria do céu para administrar um orçamento em nome de Jesus, dentro da sua realidade, para você viver uma vida tranquila e em paz, no nome de Jesus. Eu te abençoo com todas as sortes e bênçãos do mundo espiritual, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Não saia sem falar com seu irmão, né? Já já nós os homens aqui, o irmão Robert vai levar